Primeiro, queria cumprimentar todos, né, os presentes. Eu queria também começar agradecendo os professores da banca, principalmente o Fernando, que me acompanhou nesses 2 anos e meio, né, de pesquisa, e também os avaliadores da banca, o Prof. Richard e a Prof. Miriam, né, que me auxiliaram desde a qualificação, que aconteceu há um ano atrás, foi em agosto também, e acredito que o meu trabalho ele vai dar um novo salto de qualidade a partir dos seus apontamentos e das sugestões. Também queria agradecer aos meus amigos, né, os que estão presentes aqui, mas também os que não puderam vir, a minha família, a minha mãe, né, agradecer pelo apoio. Foi um momento bem difícil, né, tá fazendo o mestrado todo nesse contexto meio caótico, meio não bem caótico da pandemia. E aí eu sei que essa pesquisa ela não estaria vendo todos esses resultados se eu não tivesse tido tanto apoio de várias pessoas. Como o professor Fernando falou, meu trabalho está intitulado, então, Como Tudo Começa na Internet, Masculinidades Interioranas no Grindr, na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Eu realizei um estudo etnográfico, então, através do aplicativo Grindr, e a partir dele eu selecionei 4 jovens, né, universitários, para o aprofundamento da pesquisa através de entrevistas semi-estruturadas. Tá? O meu trabalho ele representa um esforço, então, em tentar compreender a constituição da masculinidade para esses 4 jovens, né, que são oriundos de municípios pequenos ou zonas rurais de dentro do estado do Rio Grande do Sul, e aí localizá-las numa produção, né, de masculinidade dentro do aplicativo, que também está relacionado com questões históricas de masculinidade, corpo também como mudanças na esfera econômica e nas relações contemporâneas. O interior, então, é uma categoria que é mobilizada pelos meus interlocutores, não no sentido geográfico, porque Santa Maria é considerado uma cidade do interior, mas ele representa um espaço onde eles identificam uma menor abertura com relação às performances de gênero e sexualidade, né, dissidentes. Tudo começa na internet, foi uma frase que foi proferida por um dos meus interlocutores, né, o Eric, e que mostra então que os primeiros contatos, né, e conhecimentos com a homossexualidade, que não no sentido ruim ou pejorativo, como nos seus municípios de origem, também bem como os primeiros parceiros, né, sexuais e namorados que eles encontraram, ocorreram pela internet. E, contemporaneamente, também se limita à internet, à medida que nas entrevistas ficou claro que hoje em dia eles utilizam as mídias digitais, né, para conseguir parceiros ou namorados. No capítulo etnográfico, que está intitulado como Etnografando Digital, Processos Metodológicos, né, eu vou detalhar um pouco a construção da pesquisa, né, vou justificar a escolha da etnografia digital, vou apresentar parte do aplicativo, vou descrever um pouco do município de Santa Maria e também como que eu observei o Grindr na cidade de Santa Maria, né, também como eu armazenei os perfis que depois eu utilizo para análise. E aí eu trago no capítulo metodológico um perfil que eu visualizei no dia 28 de novembro de 2015, que é o de Capoeira hashtag 22, e que estava na biografia dele, uma tradução minha, assim, ele escreve hashtag não a gordos, hashtag não a feios, hashtag não a pobres, bem, se for dotado, posso tolerar. Hashtag não a negros, a não ser que seja um negro pausudo, aí também posso tolerar. E aí eu utilizo com bastante recorrência o perfil desse usuário, porque ele ressalta algumas normas, né, que foram percebidas por mim e também pelos interlocutores de pesquisa. Só que a construção de um perfil dessa maneira, como o Capoeira hashtag 22 expõe, ela não era tão recorrente na minha observação do campo. Dessa forma, eu retomo algumas dessas questões, né, no capítulo 4. E aí eu encerro o capítulo metodológico, então, apresentando meus 4 interlocutores de pesquisa. Né? Lito, Félix, Eric e Patrick. Né? Os nomes eles são fictícios. A Lito e Félix são os 2 interlocutores que vieram, na verdade, da zona rural. Lito, da zona rural do município de Santa Maria, e Félix, de um pequeno município próximo a Santa Maria. Tá? Esses 2 interlocutores eles tiveram cobranças semelhantes em sua criação, no que tange a questão da masculinidade, estavam envoltas em cuidados do campo, então saber atirar, consertar cerca, cuidar de animais de grande porte, e aí também tem algumas coisas que eles tinham que demonstrar, valentia, tinha que ser bagual, que também dá nome ao capítulo seguinte. Porém, Alito, desde muito cedo, ele não conseguiu atingir as expectativas, né, que o pai dele tinha com relação à sua masculinidade, o que causou alguns conflitos, né, com a figura paterna e também com o irmão, porque ele atingia o que era esperado, então, de um homem do campo. Já Félix, né, ele conseguiu então performar todos esses atributos que compõem essa masculinidade, da onde ele foi criado, mas isso também não significa que as coisas tenham sido fáceis para ele, né, porque ele tentou se suicidar em 2 ocasiões diferentes.
E aí, os dois últimos interlocutores, Eric e Patrick, eles são moradores da zona urbana, né, de seus municípios menores que Santa Maria. E aí, dentro desses municípios, esses dois interlocutores conseguiram estabelecer um circuito de sociabilidade com outros sujeitos LGBTs, já desenvolver parte do desejo homoerótico, o que para os interlocutores da zona rural só foi possível quando eles se mudaram para Santa Maria. E esses dois interlocutores também tiveram cobranças específicas, né, com relação à masculinidade, mas nada relacionado ao campo como os dois interlocutores anteriores. O meu terceiro capítulo, então, ele está nomeado como Tem que ser bagual, tem que pegar boi pelo pescoço, masculinidades em contextos interioranos no Rio Grande do Sul, a qual analiso, então, a construção da masculinidade para esses 4 jovens, né, em seus contextos de origem, bem como as diferenças, né, na construção de cada uma. Então, analiso também as relações familiares, o contexto escolar, relações sociais, e em seguida eu analiso como a homossexualidade era vista e que tipo de discursos que circulavam, né, dentro desses espaços. E daí, no terceiro tópico, a maneira como esses discursos, né, impactaram esses sujeitos. A frase, então, que dá título ao capítulo é uma frase que foi proferida pelo Lito durante uma das nossas entrevistas, né, que vai resumir um pouco dos enunciados que ele ouvia com relação ao que era ser homem. Né? Então, no contexto em que ele viveu, um homem era bagual, ele pegava boi pelo pescoço, ele era toruno, que é um comportamento de predador sexual. E, para além disso, eu também vou trazer algumas diferenças, né, nesse capítulo entre os interlocutores da zona urbana, que não tiveram essa proximidade com o campo, mas tiveram também cobranças específicas com relação à sua masculinidade. O quarto capítulo foi um capítulo especial para mim, foi o que eu mais gostei de escrever, o que eu não imaginava no início, quando eu sistematizei a pesquisa, porque eu já tinha vindo da graduação pesquisando gênero e sexualidade, e aí eu tive essa aproximação com as mídias digitais, né, fiz várias disciplinas com o Fernando, e aí fiz esse exercício, né, de tentar compreender gênero e sexualidade relacionando com as mídias digitais. E aí acabou que no momento em que eu estava escrevendo, foi o capítulo que eu mais me surpreendi com tudo, né? E aí eu trouxe nesse capítulo alguns perfis de usuários que eu observei em campo, tá? E aí eu tentei compreender a interface do aplicativo na cidade de Santa Maria, inserindo então a vivência desses jovens interlocutores. E aí o capítulo ele foi nomeado como Exige um Padrão Rio de Janeiro, Corporalidades e Masculinidades em Aplicativos. Construí esse título e o capítulo também em cima de uma frase que foi preferida por Patrick, né, que ele vai afirmar que na interface do Grindr, né, há uma procura que exige um modelo estético e de masculinidade que seria um padrão que estaria associado a grandes capitais e que isso seria uma extensão do Rio Grande do Sul. E aí essa afirmação dele despertou bastante curiosidade, porque posteriormente na análise do campo, das entrevistas, durante toda a investigação, foi uma informação que não parecia se sustentar. E aí por isso que eu coloco uma interrogação, se realmente em Santa Maria exigem um padrão Rio de Janeiro, né, para tentar discutir o que seria esse padrão Rio de Janeiro. Durante a investigação, eu vi que existiam alguns perfis, né, que traziam algumas questões relacionadas a uma preferência de corpo ou masculinidade, mas não acionavam todos os requisitos, né, requisitos que compõem um padrão Rio de Janeiro. Por quê? Porque eu faço associação, né, desse padrão Rio de Janeiro à teoria da Eva Luz, que ela lançou um livro com a Dona Kaplan, na qual ela define o capital sexual. E aí, para além de aparência, né, o capital sexual vai compor questões ligadas à afetividade, mas também outros capitais, como econômico, social. Então, um padrão Rio de Janeiro, segundo o que os meus interlocutores relatavam na entrevista, era um homem bombado, que era masculino, que tinha boa aparência, que postava fotos em viagens, que detinha capital cultural. E aí, esse tipo de construção de perfil não era tão recorrente. Também utilizo nesse capítulo a Eva Luz para discutir sobre a questão do capitalismo e a maneira como ele foi introjetado, né, nas relações contemporâneas. No tópico 4.1, né, que é empreendedorismo de si, eu discuto o empreendedorismo de si porque estamos falando, né, de um aplicativo que exige, né, e que cobra uma racionalidade, né, para que o sujeito construa as informações do seu perfil de uma maneira que ressalte as qualidades e o coloque como um sujeito desejado.
Em as interações do aplicativo em encontros offline, eu mostro um pouco como os interlocutores eles apresentavam um discurso, né? E que ele não era confirmado, né, nas interações dentro do aplicativo. Principalmente, por exemplo, o Lito, o Eric e o Patrick, que eram interlocutores que tinham uma proximidade maior com discussões de gênero, ou militância, ou até ativismo, a qual eles utilizavam termos como masculinidade hegemônica, e faziam críticas ao gênero, eles mostravam uma insatisfação muito grande com relação à maneira como as interações dentro do aplicativo ocorriam, né? Porque na visão deles era muito voltado para o sexual. Inclusive o Patrick usou termos como promíscuo, baixaria para descrever o aplicativo. Porém, à medida que eu fui fazendo a investigação, né, todos esses interlocutores, eles viam o aplicativo como algo para sexo, em comparação como, por exemplo, com o Tinder, e reiteravam isso seja nas suas apresentações ou na maneira como utilizava o aplicativo. Né? O Lito falou que construía o Tinder de uma maneira totalmente diferente, que não tinha nenhum apelo sexual, né? Que era uma persona mais próxima ao que ele seria no Twitter, por exemplo. Enquanto o Patrick, ele afirma que como ele estava finalizando o curso, ia voltar para a cidade ou ia mudar de cidade, ele não procurava um relacionamento. Então ele utilizava o Grindr, porque à medida que ele desejasse ter um relacionamento, ele ia aderir ao Tinder. Por último, né, em masculinidades e corporalidades em aplicativos, eu retomo novamente a discussão acerca da produção da masculinidade e do corpo, né, na esfera capitalista, e eu dialogo sobre o contexto do aplicativo em Santa Maria, para fazer essa conclusão acerca do padrão Rio de Janeiro, e de que modo eu não consegui confirmar essa extensão desse padrão Rio de Janeiro em Santa Maria. E eu também analiso a maneira como os interlocutores negociam com a norma de masculinidade e corpo presente na plataforma. E apesar deles terem esse discurso que é bastante crítico com relação a, a algumas questões ligadas ao gênero e a maneira como ele se percebe com relação à masculinidade, a busca deles e a maneira como eles construíam o perfil se refletia muito nesses próprios ideais que eles consideravam como reprováveis, né? As contradições elas também se tornaram bastante presentes. Por exemplo, o Patrick tinha um discurso, o Elro tinha um discurso mais ativista, em alguns momentos umas respostas muito formatadas, assim, tipo, não tem um corpo que me atrai. E aí, à medida que eu fui falseando essas premissas e aprofundando a investigação com ele, pude perceber que não era bem assim, que apesar dele falar que não tinha um corpo que atrai, em outro momento ele relata uma situação em que ele foi à casa de um outro cara, e aí como ele decidiu não trocar mais nudes dentro do aplicativo, porque ele não queria mais, ou que ele acha isso uma coisa reprovável, ou até sem graça, acabou que ele relata que essa pessoa tinha passado por um processo de emagrecimento, que tinha algum excesso de pele, e aí isso trouxe algumas coisas que não atraía, e aí ele não se sentiu atraído pela pessoa. Ele transou com ela por causa de uma obrigação implícita, né, em se deslocar até a casa da pessoa, mas não foi uma pessoa que despertou atração. E aí também esse mesmo introdutor, quando mesmo criticando homens que no aplicativo rejeitam afeminados ou coisas assim, ele reconhece muito a masculinidade ainda dentro de uma definição de um homem que é maior, que é peludo, que é bombado, e também do que os signos que atraem eles também se encaminham para isso, apesar dele afirmar que não é bem assim. Algumas considerações finais, então, em relação ao trabalho, de maneira bem sintética, né? Eu analisei, então, as esferas como a família, a escola e relações sociais, no contexto de origem dos meus interlocutores, e aí isso foi responsável por produzir um discurso de masculinidade e sexualidade, que para eles, né, por algum tempo, se mostraram como um único caminho possível, né, para esses sujeitos, o que despertou também essa necessidade em que eles buscassem performar esses atributos que eram comuns aos sujeitos do grupo. Através da internet, então, eles encontraram novas possibilidades de construir sua masculinidade, né, de uma maneira particular, rejeitando algumas dessas noções compartilhadas, né, no contexto de origem. Além disso, desenvolver também seu desejo homerótico. E o município de Santa Maria é um espaço onde eles tiveram contato, então, com novas discussões e com um discurso que vai contrapor o que é reverberado no contexto familiar e social dos seus municípios e poder desenvolver o desejo homerótico para os interlocutores da zona rural. Para os interlocutores da zona urbana também aumentou o número de parceiros, mas também tirou eles de um controle
que era familiar, da vizinhança com relação à performance de masculinidade. Porém, né, ainda assim, quando eles retornam às suas cidades, eles ficam sujeitos novamente a esses discursos, né, o que pode resultar em alguns conflitos familiares, como no caso do Patrick, mas também para o Eric e Félix, resulta na mudança de apresentação pessoal ou ocultação da sexualidade. E aí o Félix ele vem de um município muito pequeno e que a maneira como ele me relatou nas entrevistas apresentava uma coerção social muito forte, uma vigilância comunitária muito grande, e aí o que faz com que ele não nem cogite a ideia de se assumir ou ter a sua sexualidade descoberta por alguém ou pela família. E aí ele sempre relata que se algum dia ele passasse por uma humilhação, né, nesse sentido, ele não pensaria duas vezes em tirar a própria vida. E aí, pela possibilidade, então, que eles tiveram de visualizar dentro do aplicativo algumas exigências que estavam ligadas à masculinidade, corpo, racialidade, idade, classe social, criou no imaginário, né, desses sujeitos que a busca sexual ia ocorrer nos determinados padrões, fixa nesses padrões ou ainda esses padrões Rio de Janeiro. E aí, à medida que eu analisei os perfis observados em campo, né, pude perceber que essas exigências explícitas, né, no perfil correspondiam a uma minoria de usuários e que eles não acionavam todas essas exigências ou possuíam um perfil de maneira semelhante ao do Catuete 22. Né? Eles acionavam uma ou algumas dessas restrições. E aí a perspectiva minha e também dos interlocutores era que muitas vezes esses sujeitos que acionavam algumas dessas restrições, eles não correspondiam ao que eles estavam procurando, né? Então, não encontrei perfis, encontrei pouquíssimos perfis. Se fosse colocar uma porcentagem muito pequena de perfis que eu poderia encaixar dentro dessa definição, que seria um padrão Rio de Janeiro, que foi relatado pelo Patrick. Os discursos dos interlocutores, então, sobre gênero, masculinidade, corpo e também com relação às interações no aplicativo, revelaram essas contradições, né, entre o discurso que é ativista e as questões que são mais práticas. Né? A insatisfação em como ocorrem as interações no aplicativo foram descritas como contendo um forte apelo sexual, promiscuidade, baixaria, né, que foram mobilizadas como um discurso reprovável, né, aos usuários que aderem então, a essa forma um pouco mais explícita de construir a relação. Né? Por outro lado, a maneira que o pessoal, como eles veem o aplicativo e os seus usos práticos, revelam então que o Grindr para eles também está orientado ao contato sexual, o que revela que o uso do aplicativo então é muito similar aos perfis que eles desaprovam. Né? E essas contradições elas também estão entre um discurso com relação à masculinidade, corpo, raça e etnia que também pode ser percebido. Eu acho que era isso, de maneira bem sintética, alguns pontos bem chaves da minha pesquisa. Queria agradecer pela disponibilidade, né, por todos que estiveram aqui, agradecer de novo os professores. Obrigado, Daniel.